Olá, boa noite para todo mundo. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje é uma noite especial, uma noite de live aqui, mais uma. E eu vou receber um convidado muito especial, que é o professor Everton. Daqui a pouquinho ele já deve estar entrando por aqui. Confesso... Oi, Nelson, que bom te ter aqui. Everton, me manda... Oi, Luciano. Ai, que legal que você está aqui. Feliz. E para todo mundo, tá? Que essas pessoas eu conheço pessoalmente. Que bom te ver. Olá, tudo bom? Seja Very muito good evening. bem-vindo. Eu tô acenando aqui pro pessoal. Tudo bem? Quero te Yes. agradecer primeiro pela sua presença. Aí eu vou fazer um discursinho pequenininho, tá bom? E depois vou te dar a palavra e você conta pra gente essa história. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa para fazer essa live hoje, porque não é um assunto que eu domino. Então, de verdade, foi justamente por isso que eu topei fazer. Porque eu acho que eu vou conseguir representar muita gente que está aqui. Eu, inclusive, passei o seu Instagram para vários pacientes meus. Eu acho que você deve ter visto aí uma movimentação de um pessoalzinho, porque quando eu chego agora quando eu entro na sua página, eu vejo um monte de gente que me segue, que eu sigo e que te segue agora. Porque eu acho que eu sou o seu avatar. Então, eu Legal. acho que eu vou conseguir trazer um pouquinho, assim, do que a gente sente. Não sei se você viu que lá no Sem Groselha eu coloquei um comentário. Eu falei assim, meu, quem que é esse cara? Tipo, eu preciso conhecer esse cara. Porque eu me identifiquei demais, assim. E eu sou horrível em inglês. Eu acho que, assim como muitas pessoas, eu leio alguma coisa, mas eu não falo absolutamente nada e eu tenho uma trava. Uhum. Então, eu acho que eu consigo me colocar nesse papel. Acho que bastante gente aqui vai se identificar. Eu vi que uma galera falou, eu vou assistir, eu vou assistir. E aí, assim, eu fiquei com muito medo que você falasse para eu falar alguma coisa, eu não queria. Mas eu acho que eu posso servir como exemplo. E aí eu queria que você começasse contando a sua história e de que jeito que o inglês entrou na sua vida e como que você Uhum. começou a perceber que, de repente, as pessoas tinham esse bloqueio. Legal. Bom, Nath, estou bem feliz porque a gente conseguiu fazer essa live, bem legal, né? Quero agradecer bastante pelo convite e, bom, espero realmente atender todas as expectativas que eu também criei para essa live, porque eu adoro psicologia, eu estou fazendo pós em psicologia do ensino, Legal. então me esforço bastante para entender mais a respeito do ser humano, porque no final as pessoas elas querem inglês, mas elas acabam entendendo quando elas estudam comigo que elas têm que evoluir por inteiro para daí, por consequência, ter o inglês ou qualquer outro tipo de habilidade que elas desejam, né? Bom, muito bem. Very good evening, guys. Eu sou o Teacher Everton. Boa noite a todo mundo que está entrando por aí, né? Pessoal aí, ó, Carla, Mariana, que entrou aqui. Eu sempre dou um oizinho para a galera. Muito obrigado por participarem. Quem tem interesse em saber um pouco mais a respeito de você e por que você não fala inglês, já manda nos comentários aí também, né? Então, né? Quem trava no inglês, quem tem aquela famosa frase que até a Nath acabou de falar assim, eu até entendo um pouquinho, mas não falo nada. Essa é a frase mais clássica, né? Então, quem entende um pouquinho, mas não fala nada, manda eu nos comentários, né? Outra coisa que vocês podem fazer também para ajudar a gente, tá, pessoal? Se você conhece pessoas que gostariam de ver essa live também, manda aqui no aviãozinho, manda para a galera aí para acompanhar junto com a gente, né? Muito bem. Eu vi aí, fala do alemão, né? Alemão, inglês, espanhol, qualquer idioma, tudo que a gente for falar aqui é a mesma coisa, tá? Várias pessoas. Uhum. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque não é a respeito do inglês. É a respeito de quem você é perante o desafio do inglês, né? E por isso que a psicologia ela está tão conectada a isso, né? Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho a respeito de mim. Eu já estou nessa caminhada do inglês há 20 anos, né? Então, com 14 anos,
A minha mãe me colocou na escolinha de inglês lá e disse, ó, tu vai todo sábado de manhã para o inglês. E eu fiz os 7 anos de inglês, que ainda existem essas escolas que oferecem inglês durante 7 anos. Funciona ou não? Isso a gente vai comentar um pouquinho depois. Fiz os 7 anos de inglês. Trabalhei em uma multinacional com exportação para os Estados Unidos e Canadá. Hoje até teve uma pergunta, teacher, você sempre foi teacher? Como que foi? Eu respondi, eu sempre gostei de inglês. Quando eu comecei o inglês, eu senti que eu gostava e que eu me dava bem, né? E quando eu senti isso, eu pensei, olha, eu quero fazer isso para minha vida. Então, fui atrás, né? Comecei a treinar inglês até que consegui uma vaga em uma multinacional, exportação Estados Unidos e Canadá, onde eu usava inglês todos os dias. Acabei minha faculdade, eu já trabalhava nessa vaga. Aí eu comecei a dar aulas à noite. Então, eu trabalhava em exportação durante o dia e trabalhava como professor à noite. Então, até que houve uma mudança onde eu percebi que ser professor, para mim, fazia mais sentido do que trabalhar em exportação, né? Eu gostava mais. Aí eu comecei a me dedicar bastante a ser professor de inglês. Ali por 2013, eu comecei a dar aulas particulares e desde então eu tenho trabalhado com aulas particulares de inglês, né? Então, antes da pandemia era tudo presencial, depois da pandemia eu consegui expandir para o online, né? E, bom, dentro de tudo isso, como que eu cheguei nessa nova abordagem, nessa abordagem diferente a respeito das pessoas e por que investir tanto em psicologia, em comportamento humano e tudo mais, né? Quando eu percebi que, quando eu dava aula para a turma, eu sempre via, a aula é a mesma. Eu sempre fazia a mesma pergunta. A aula é a mesma. Como algumas pessoas aprendem e como outras pessoas não aprendem, né? E isso não é só no inglês, isso é para em qualquer coisa. Toda vez que você passa em grupo, um certo grupo de pessoas, existem três divisões. Os que não entendem nada, os que entendem médio, que passam, e os que entendem muito, né? Então, em qualquer turma que você tenha, vai ser esses 3 grupos. Qual é a diferença entre esses 3 ou 4 grupos que se formam dentro de qualquer turma a respeito de receber informação, né? Foi aí que eu percebi que eram os perfis de cada aluno. E perfil comportamental tem a ver com PNL, né? Uhum. E PNL foi a primeira coisa que eu estudei paralelamente a técnicas de ensino de inglês. Porque antes, o que o professor faz? É muito comum hoje o professor de inglês, se tiver professor de inglês aqui e faz isso, eu tenho certeza que você vai se identificar, nós fechamos nossos olhos para, digamos assim, a pessoa e apenas focamos em técnicas de como ensinar melhor, de como fazer o aluno entender mais detalhe a respeito do idioma e tudo mais. Só que tudo isso é válido, né? É válido? É. Mas quando nós estudamos as diferenças entre os alunos, a gente consegue moldar toda essa técnica que é engessada ao comportamento e ao estilo e ao perfil do aluno. E quando eu percebi que não adianta eu ter muita técnica, tá? PNL, o pessoal está perguntando PNL. Eu ia te cortar para falar isso. Úrsula, PNL é programação neurolinguística. É uma área de estudo que vem leva como base a psicologia, porém que a psicologia não reconhece, tá? Então tem esse atrito aí, mas tem muito da psicologia e quem fundou foram pessoas que estudavam psicologia. Então, ela vai falar sobre um tipo de abordagem que seria, no caso, mais direta, porque o que eles queriam que as pessoas tivessem um tratamento mais rápido. Tem isso que antigamente, nossa, era 10 anos de terapia, e aí eles queriam colocar um tipo de uma matemática, que você tivesse uma fórmula certa, que você chegasse naquele paciente, fizesse aquilo e o resultado fosse 2, 2 é 4. Então, é mais ou menos isso, tá? Exatamente. Isso é dos anos 80, tá, gente? Não é tão antigo, não. A psicologia em si não é tão antiga, né? Porque a gente fala, né, na verdade, o estudo psicológico é muito antigo, mas a psicologia nova aí ela vem a partir dos anos 60, por aí. Tanto é que agora, há pouco tempo, morreram os pais da psicologia aí. Então, a PNL é isso, tá, gente? Eu sempre digo que
o estudo através da observação de comportamentos repetidos, né? Então, todos nós nos encaixamos em algum tipo de perfil já pré-definido. E a PNL, ela definiu vários desses perfis, né? Então, por exemplo, dentro da minha metodologia, a gente tem 4 grupos de perfis. E, metaforicamente, eles têm perfis chamado gato, tubarão, lobo e águia, tá? Então, eu divido os meus alunos dentro desses 4 perfis. E cada um desse perfil vai ter uma abordagem diferente na mesma metodologia. Porque a metodologia em si, ela é engessada, mas os perfis, eles têm visões diferentes da mesma metodologia. E aí, no caso, o águia seria aquele que pega muito, por conta do arquétipo, certo? É o fera. Mais ou menos. Porque, Ah, na é? verdade, porque Eu não todos tive isso são. com PNL, não. Eu só tive as técnicas mesmo, sabe? Ah, tá. Sim. Eu sou coach, né? Eu sou master coach. Ah, Então, então o que acontece? Quando você entende o teu perfil, você sabe que você não é bom nem ruim, você tem um perfil. E ninguém é bom ou ruim de verdade, você tem um perfil. Ah, mas o meu perfil é de ser ruim no inglês. Não, o meu né? é. Muitas vezes você só não teve a abordagem específica do teu perfil para o inglês. Né? Vou fazer uma pergunta mais para isso, eu vou ilustrar, tá bom? Vou trazer um, porque eu gosto de falar assim com o pessoal, porque eu acho que fica mais dinâmico. Eu trabalhava num hospital e nesse hospital eu fazia uma terapia guiada por ketamina, que é um fármaco. E aí eu tinha que guiar a pessoa e tal, e trazendo experiências, isso aqui é uma sessão de terapia. Sim. Aí, eis que eu fazia isso de segunda-feira, toda segunda-feira. Aí o médico pegou e me mandou assim, uma mensagem. Nath, amanhã nosso primeiro paciente é um indiano. A língua matriz dele, sei lá o que ele falou, ele é nativa. A língua que ele fala é sei lá, uma língua X. Mas Uhum. fica tranquila, porque a segunda língua dele é o inglês. Aí eu, ai Jesus, meu, não conseguia dormir. Não conseguia dormir, fiquei Fica desesperada. tranquila. Falei, putz, e agora? Como que eu vou fazer? Não sei o que. Aí quando a gente chegou no hospital, porque eu tinha vergonha de falar pra ele que eu não falava, porque ele fala mó bonitinho, assim, ele morou fora e tal. Aí eu peguei e falei assim, ai tia, eu não queria falar com o paciente em inglês na sua frente. Aí ele pegou e falou assim, você fica desconfortável? Eu falei, não me sinto muito bem, assim, porque você fala bem melhor e tal. Ele falou, não, tudo bem, então eu vou conversar com o paciente, tipo, você ficar aqui com a gente. Quando ele sair da sessão, você dá uma palavrinha com ele. Eu falei, beleza, né? Tipo, menos mal. Aí ele pegou, começou a, tipo, o cara falava inglês, a esposa dele falava inglês, o médico falava inglês, eu fiquei que nem uma idiota. Entendi tudo que eles estavam falando lá na hora. Eu falei, não tô ruim. Sei o que eles estão falando, tá ótimo, não sei o quê. Quando o cara me chega, eu recebi o cara lá no outro quarto, aí eu peguei e falei assim, hi, where is going? Aí ele pegou e falou assim, I'm going sofa. Aí eu falei, caramba, não tô sabendo nem falar como que você tá, como você tá se sentindo. Travei, não consegui falar mais nada. Aí o cara falava, eu ia no celular e escrevia, aham, entendi, e me fala, não sei o quê. E voltava. A gente fez 1 hora de sessão assim, ele ia falar, Bora! aí eu escrevia no celular assim e dava pra ele ler. Caraca! Porque na hora eu pensei assim, nossa, se eu errei o básico, eu não vou conseguir falar nada. Então eu não vou falar. E aí a pergunta é, por que a gente prefere não fazer quando a gente acha que a gente não vai fazer bem feito? Porque eu acho que essa é a maior coisa. Tipo assim, o medo que a gente tem é o medo de falar errado, de repente soar errado. E nesse caso, depois eu perguntei pro tio, eu falei assim, ô tio, quando eu fui falar com ele, eu falei não sei o que, eu falei errado. Ele falou, não, você falou certo, ele te entendeu errado. Uhum, uhum. Mas eu travei na hora, eu falei assim, meu, se eu não sei falar isso, eu não sei falar nada. Na verdade, tu consegue me responder isso melhor do que eu. Mas nunca pensei sobre, tá? Nesse julgamento, baixa autoestima e baixa autoconfiança. Tá? As Tá. 3 respostas. E Por como quê? faz? Você trabalha isso com o seu aluno? Sim. Lógico que eu não trabalho isso do jeito que um psicólogo trabalharia, mas eu pelo menos trago essa questão à tona, né? Então, o medo de julgamento hoje, né?
para você colocar a sua cara em uma situação onde você não domina, você ficou nervosa só de abrir essa live. Porque é de um assunto que eu não domino, entendeu? Então, E, como falar de inglês se eu não falo inglês? exatamente. Então, você se expor de qualquer forma, hoje em dia, ou não hoje em dia, sempre, o ser humano se expor em uma situação onde que essa pessoa não tem domínio, automaticamente vem todos os traumas, todos os medos de julgamento, toda a incapacidade dessa pessoa acreditar nela mesma de que ela consegue fazer alguma coisa. Outra, não significa que você tendo autoestima, não tendo julgamento e tendo autoconfiança, significa que você vai falar inglês. Não, mas essa é a base para que você consiga desenvolver a habilidade. Entendeu? Então, a baixa autoestima, quando você olha para você e diz, não, isso eu não consigo, muitas vezes você se trava a partir de algo que você já sabe um pouco, prefere não fazer nada do que se expor. Porque se expor vai mostrar o quê? Que você não sabe. Sim. Porque, na verdade, as pessoas elas não veem o que você... o medo de julgamento é o seguinte, você sabe muito bem disso. Eu não quero que a pessoa saiba Eu não que sei. eu não sei. Eu sei. Que foi o que eu te falei do Thiago. Eu falei assim, tio, eu não quero falar na sua frente, porque eu não queria que ele soubesse que eu não sabia. Sendo que eu podia ter falado assim, tio, eu não sei. À noite, no domingo. Porque, tipo assim, não foi um recurso para minha contratação que eu falasse inglês. Tipo assim, em nenhum momento você vai atender uns pacientes gringos. Só que eu não queria falar que eu não sabia porque ele sabia. Aí eu pensei assim, ele sabe, eu não sei, e eu vou falar que eu não sei. Então eu vou falar que eu tenho vergonha. Uhum. Eu tô vendo várias perguntas subir. Gente, se vocês querem mandar pergunta, aqui não dá pra gente ler. Então manda aqui, ó, na interrogaçãozinha. Aí Tem eu uns acho que, né, depois a gente consegue. mesmo as pessoas que fazem aula de inglês durante muitos anos, ainda assim não conseguem destravar, porque não trabalham essas características, não é? Quando você faz aula, o professor fica trabalhando com você o falar. Uhum. Vamos dividir em duas sessões aqui. Vamos dividir essa do meio de julgamento e depois a gente vem essa parte do travar, que são separados. Ou de não conseguir destravar, né? Então, esse meio de julgamento, ele é a base para que você entenda que quando você tem medo que os outros descubram que você olha para você e tem algo que você não quer mostrar, você prefere se recolher e não mostrar isso, né? Então, você deve trabalhar isso bastante com os seus pacientes a respeito de como você se vê, né? O inglês em si, muitas vezes, ele vai mostrar para as pessoas algo que você não quer mostrar. Por isso que você trava. Por isso que a gente tem que trabalhar autoestima, autoconfiança, medo de julgamento dentro do processo de aprendizagem do inglês e não só do inglês. Para você fazer uma live, para você fazer um stories, entendeu? Eu digo muito para os meus alunos, quer realmente perder um pouco, quer treinar para que você tenha menos medo de falar, faça todo dia um stories falando em inglês e posta. Sem filtro. Nossa Senhora. E que vim. Eu faço todos os meus stories sem filtro, do jeito que vier. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas não me vejam. Eu quero que elas olhem para mim e vejam o Everton. Com olheira, o Everton com a barba mal feita, o Everton do jeito que vier. Então, tudo isso é um trabalho de autoestima. E tudo isso faz com que você tenha mais confiança em si mesmo. E se você não sabe, está tudo bem. Olha só que louco. Eu estou colocando isso agora porque fazem alguns minutos que eu acabei de fechar um pacote de 10 aulas de surf. Então, isso. Sexta-feira, 7 da manhã, minha primeira aula de surf. E eu vou gravar ela inteira. E eu vou postar ela inteira. Por quê? Porque eu quero fazer um reality show do meu aprendizado no surf. Eu quero mostrar todos os meus tombos. Sejam eles bonitos, sejam eles feios. Por quê? Porque quando você consegue entender que o processo de aprendizagem é lindo e não vergonhoso, você começa a perder todo esse medo de julgamento dos outros. Então, pessoal, se você quer de fato entender que você não deve nada para ninguém e você quer aprender inglês, você a partir de hoje você começa a falar assim, ó, eu sou um aprendiz e se eu errar, tá tudo bem.
Hoje, na primeira aula de um aluno, ele veio, não, Titi, porque eu já deveria isso, eu deveria aquilo, eu já devia estar falando, porque já fiz 10 anos de inglês. Eu falei, cara, para. Eu falei assim, para. Tu não deveria nada, velho. Tu não deve nada para ninguém, tu não deve nada para mim, tu não deve nada para você, tu não deve nada para ninguém, você só assuma a posição que você está e diga, eu sou um aprendiz a partir daqui. Isso muda o jogo. Então hoje, Nath, você pode dizer, sou um aprendiz de inglês e se eu errar, tá tudo bem. Porque quando você assume que você é um aprendiz, você diz, eu não tenho a responsabilidade nos meus ombros de já saber inglês. Até porque eu não tive muito. Só que por Não... que eu não tenho a ideia de que eu já deveria, sabe? A gente, você deve concordar muito com isso aí. Muita gente acha que já deveria ser rico. Muita gente que já deveria ter um corpo melhor. Deveria ter um relacionamento melhor. Deveria ter uma condição mental melhor. Quantas pessoas vivem no deveria, eu já deveria, eu já deveria, eu já deveria. Só que quantos pagaram o preço para ter? Porque é constância, né? Porque o segredo do sucesso está na constância, em você fazer sempre. Porque o corpo perfeito, ele vai vir de você se dedicar, de você ficar indo na academia. E, na verdade, o que a gente quer é chegar, treinar 2 meses e chegar naquele corpo de uma pessoa que está treinando há, sei lá, 10, 12. E isso não acontece. E aí isso frustra, né? Porque aquele resultado está mais longe. Eu fiz curso de oratória. Legal. Enfim, tinha vergonha de falar e tudo mais. E aí o curso que eu fiz foi do Reinaldo Polito, que é famoso, né? E o curso Uhum. dele, na verdade, era como falar em público sem medo. Uhum. Eu fiquei o curso inteiro esperando o momento em que o psicólogo ia vir dar aula, porque era isso que eu queria, né? Que o cara viesse, ou a psicóloga, e falasse assim, ó, por que você tem medo? Isso, então vamos ver, vamos trabalhar esse medo. E não vinha essa aula nunca. E ela nunca veio. Eu acabei o curso e não, simplesmente o psicólogo não fazia parte da grade do curso. Porque como falar em público sem medo? Todos os dias, todas as vezes que a gente tinha aula, a gente tinha que fazer uma palestra. Uhum. Então, tinha temas variados e você tinha 3 minutos para falar. E aí, sei lá, o tema de hoje era um fato engraçado que aconteceu na sua vida. E aí você Uhum. tinha que chegar e contar uma história engraçada que tinha acontecido com você, um mico que você tinha pagado, enfim. E aí eles filmavam e depois eles repassavam aquele vídeo para você. Você se dava nota e os seus colegas. E Ótimo. você dava nota para sua dicção, nota para sua postura, nota para o seu texto, nota tinha uma série de questões ali que você tinha que ir. E aí no começo eu sentia muita vergonha, porque pausa o vídeo para o professor fazer uma observação e você fica assim. Aí eu fui me acostumando. Eu acostumei a me ver de lateral, eu acostumei com o tom da minha voz. Eu não achava. Tanto que hoje eu adoro ouvir meus áudios. Eu não tenho problema Uhum. nenhum com isso. E as pessoas falam assim: eu mando áudio no WhatsApp porque eu tenho vergonha. Eu não tenho, porque eu me acostumei. E foi Uhum. o simples fato de se acostumar, e assim, como a gente ia se expondo isso, às vezes era um tema do seu domínio, tipo, no começo era, fala um pouco sobre com que você trabalha, depois era uma outra questão, não sei o quê. Mas chegou um momento que você tinha que expor fatos da sua Sim. vida íntima. E aí ia pausando o vídeo, o pessoal dava risada, não sei o quê, depois na hora do intervalo o pessoal tirava sarro da história que você tinha contado, não sei o quê. E foi indo. E Uhum. aí terminou que a gente fez cada um fez um discurso mesmo para todos os amigos, familiares, então foi uma plateia gigantesca. Uhum. Simplesmente assim, tipo, como que você perdeu o medo? Fazendo. Ótimo. Que bom que você entrou já no link que eu queria fazer a respeito do travar, né? Aquela pergunta que veio ali. Por que que mesmo depois de anos tentando fazer inglês, as pessoas ainda travam na hora de falar? Nath, se você pegasse um livro de oratória, melhor, vamos imaginar o melhor livro de oratória do mundo, tá? Então você é em casa, imagina o melhor livro de oratória do mundo. E você lê ele inteirinho, 5 vezes. Sim, você leu, top, leu ele inteirinho. Se tu cair na frente de uma plateia, você vai ter desempenho, sim ou não? Não, porque Não. é prática, né?
a prática, ela só te dá uma falsa percepção de valor. Eu chamo isso de, eu não, né? Mas existe um termo chamado obeso mental. A maioria das pessoas que treinam inglês são obesos mentais. Consomem, 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 consomem e não executam absolutamente nada ou muito pouco. Muito pouco, né? Eu faço muito exercício, né? Eu sou um atleta. Então, assim, eu sigo vários personal trainers sobre emagrecimento. Qual é o segredo do emagrecimento? Gastar mais do que você ingere. Sim, é só isso. Como fazer? Daí tem as técnicas. Mas é isso. Se você come 2.000 calorias, gasta 2.200, você vai emagrecer. Ponto final. Só que não adianta você consumir 10.000 calorias e gastar 1.500 calorias. Mesmo você fazendo o exercício de 1.500, se você consumiu 10.000, você não vai fazer. Ou seja, você tem que executar muito mais do que você consome. Então, por isso que toda vez que eu treino dentro do meu curso, eu criei textos. O nome do meu curso de treino de inglês, porque o nome da minha metodologia é Triplo X, né? Ele é baseado em 3 grandes pilares. Um dos pilares é o treino. Eu não chamo nem de estudo, eu chamo de treino. Eu estudo inglês. Eu vou para os Estados Unidos, eu fiz um curso de Business English com o tradutor da ONU. Então, assim, isso é estudar inglês. Alunos precisam treinar inglês. O único jeito de você falar inglês é falando. E ponto final. Então, se você ficar lendo um livro de inglês durante 10 anos, você não vai falar inglês. Por quê? Porque você vai ter que falar inglês para falar inglês. Então, por isso que eu tenho o meu curso com textos, porque o aluno lê o texto, ele entende o texto e depois ele executa esse texto falando para o professor. Ele lê em voz alta e ele explica o texto desde o primeiro texto. Ah, mas como que eu vou falar se eu não sei? Você recebeu 300 palavras, você usa o máximo que você conseguir dessas palavras para falar o que você conseguir. Então, recebe e executa. Input, output, input, output, input, output. O tempo todo. Porque senão, você não vai destravar em inglês. E olha que loucura. Trazendo o que você trouxe antes. Eu fiquei esperando um psicólogo para me destravar. É. Eu fiquei esperando um psicólogo. Por quê? Porque você acreditava que você tinha que entender aquilo de uma maneira cognitiva, de uma maneira lógica. Ah, agora eu sei por que eu travo inglês, na hora de falar. Agora eu sei por que eu travo inglês. Você não tem que saber por que você trava inglês. Você tem que fazer na ponta. Você tem que estar executando, 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 executando. E aí o que acontece? Simplesmente pela prática e exposição, você falou, eu consigo melhorar assim, eu consigo melhorar assim, eu acostumei com a minha voz. Você tornou aquilo algo natural. A prática vai fazer o teu inglês destravar sozinho. Você não tem nada na tua mente. Eu tenho uma frase minha que quando eu digo, sinceramente, não tem nenhuma desculpa para essa frase. Nenhuma. Se você tem habilidade cognitiva e física para falar português, você tem habilidade física e cognitiva para falar qualquer idioma no mundo. E isso é uma máxima inquestionável. Inquestionável. Vai ser fácil? Eu não mencionei a palavra fácil. Eu falei, é possível. Através de treino. Treino, 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 treino. Porque se nós conseguirmos... O que é um idioma, né, Nath? Um idioma é senso comum. É você se comunicar, né? E o que acontece também muitas vezes que a gente faz em inglês é que a gente vai vivenciar aquilo 1 hora, 2 horas, e depois ao longo do seu dia você não, né, da sua vida, da sua semana, você não mexe mais naquilo. E aí simplesmente você não tá usando. Que é a mesma coisa, se você fizer o curso de oratório e você não der palestra, se você não. É que hoje tem a internet, naquela época não, o pessoal não fazia tanto assim. Mas se você não se expor, Uhum. você E não colocar adianta. isso. Um idioma, ele é senso comum. Ele é simplesmente um som que eu faço
você está treinada a ouvir e o teu cérebro identificar aquilo e transformar em uma situação que você entende. Só isso. Assim como dinheiro. Real vale no Brasil, real não vale no Japão. Senso comum. Eu aceito essa nota e te dou um produto. Entendeu? No Japão, se eu te der essa nota, ele não vai te dar o produto, porque isso não está combinado. Um idioma, ele é simplesmente isso. É um combinado de sons que faz sentido para um grupo de pessoas. Vamos criar um idioma agora aqui, automaticamente? Vamos fazer um idioma agora para as pessoas que estão aqui. Legal? Então é o seguinte. Curtir. Todo mundo que está na live vai aprender um novo idioma. A gente vai começar a chamar curtir de tuk-tuk. Ok? T-U-C, T-U-C. Tuk-tuk. Então, eu quero que todo mundo mande nos comentários aqui, se está gostando da live, eu quero que mande curtir no nosso idioma. Que agora, como que acabou de ensinar para vocês, é tuk-tuk. E quem entrar depois vai começar a ver os comentários, tuk-tuk, 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 e não vai entender o que está acontecendo. E agora, assim, ó, só para quem está na live agora, depois a gente explica. Depois, e quem quiser comentar depois nessa live, pode comentar. Então, você pode já mandar. Quem está gostando da live, manda. Ai, o Paulo mandou. Valeu, Paulo. Olha aí, se está curtindo a live, manda tuk-tuk, tá? E vai ser engraçado porque quem não está entendendo nada, vai, o que é esse tuk-tuk? O que está acontecendo? Tá? Gente, isso é um idioma. É senso comum. Quem está naquela egrégora, né? Quem está naquele grupo, cria idiomas. E é assim que o idioma surge e é assim que o idioma também desaparece. Né? Por quê? Porque a escrita ela mantém o idioma aqui. Mas se você não tem essa escrita, se você não tem um padrão, ela vai sumindo. Porque cada geração vai mudando. Né? Deixa eu pedir para ti. Tu deve ter palavras ou algumas frases que você usa só na tua família. Não tem? Nossa, tenho que pensar. Sim, acho que sim, porque tem coisas que fala que é só em família. Não tem apelido de algum parente teu que só Tem na... irmã de Ó, pigmeu. Pigmeu? É, a minha irmã, tipo, e tanto que eu tenho uma amigona, assim, que eu conheci depois, e aí eu sempre falava, pigmeu, pigmeu. E aí uma vez a gente foi no shopping, não sei o que, aí eu peguei e falei assim, não sei o que, da Nicole. Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas o nome da sua irmã é Nicole? Eu falei assim, é. Aí ela pegou e falou assim, meu, mas você não chama ela assim, né? Eu falei, não, eu chamo ela de pigmeu, mas, tipo, eu chamo ela de pigmeu na intimidade, mas tanto que no meu contato de celular, ela é o pigmeu. E aí eu só chamo ela assim. Porque pra mim ela é, entendeu? E se eu falar com a minha mãe, eu falo, e aí, mãe, você falou com o pigmeu hoje? E ainda falo como se ela fosse no masculino, isso que é pior. Eu tô aqui. Sabe que tu pode estar bloqueando ela umas paradas com isso, né? É Vê porque como, ela é mais nova, e aí pra mim ela era pequenininha. vê como ela entende isso aí, porque às vezes. Ela era pequenininha, e aí eu falo, e ainda falo no masculino, falou pigmeu. Ai, Eu falo com ela sempre no masculino. olha lá, gente, mais uma rodada de Nossa, tuk-tuk. que ela Quem nunca botou depois do reclamou. Pigmeu aí? Né, mãe? Minha mãe tá aqui, vendo? Ela vai Olha falar. lá, meu Deus, vamos ver se ela vai mandar tuk-tuk para essa história do Pigmeu aí. Mas então assim, eu também tenho apelidos, né, ou palavras. Deixa eu contar uma história bem engraçada. Né? Foi uma vez eu fui, tava com um amigo lá em casa e ele ia dormir lá. Beleza, o pessoal tava indo dormir e minha mãe passou por mim e falou assim, bote. E eu falei, bote. E ela foi dormir. E meu amigo assim, o que foi isso, né? O que é bote? Aí eu, caramba, nem percebi, né? Por quê? Porque quando meu irmão era pequeno, eu tenho um irmão mais novo também, né? Ele não sabia falar boa noite. Ele falava bote. E, como meio que pegou, a gente começou a falar isso entre nós somos em quatro, né? Eu tenho meu irmão, meu pai e minha mãe. E só entre nós a gente fala bote um pro outro, entendeu? E meu amigo estava lá e falou, o que é isso? Ou seja, gente, isso é um idioma, tá? É senso comum. Ou seja, você simplesmente precisa praticar, de fato, um som
para que outra pessoa consiga entender aquele som. É isso. Então, quanto que eu preciso de treino, teacher? Aí vai depender de cada pessoa, né? Aí vai depender de cada perfil. Porque dentro dos perfis, a gente tem um perfil mais extrovertido, um perfil mais introvertido, um perfil mais ativo, né? E um perfil mais social, né? Que são, o gato é mais social, o tubarão é mais ativo, o lobo ele é mais introvertido e o águia é mais extrovertido, né? Eu, Ah, obviamente, sou lobo, né? e existe alguma facilidade maior? É possível a gente dizer, por exemplo, assim, que, sei lá, quando a gente faz teste neuropsicológico, a gente traça perfil psicológico. E aí, por exemplo, existe, tipo, INST, que seria uma pessoa extrovertida, como função principal a intuição, e o Uhum. ST seria o sentimento como função auxiliar. E aí, esse conjunto de características dá ali um. E essa pessoa geralmente tende a ser melhor em profissões em que precise de persuasão. Sim. Então, ela tende a se dar melhor em. É possível fazer uma afirmação assim? Quem é esse X vai conseguir falar? E em contrapartida, existe um Y que não vai? Qual que é o teu perfil? Qual que é o teu temperamento? De boa, eu sou bem tranquila. Não, mas eu acho que tá sanguínea, certo? Que eu sou o quê? Extrovertida? Não, sanguínea, de temperamento. Que? Sintomático, ah, os 4 Ah, eu temperamentos. não conheço isso daí, eu não sei. Hã? Como que é? Então tá. Qual que é o teu perfil? Como tu descobriu o teu? Tu sabe Como o que é teu? uma pessoa? Isso. Desse que tu acabou de falar ali. Tu sabe qual é o teu? Ah, sei, sei. Tipo, eu tenho extroversão, Uhum. intuição e sentimento. Isso. Eu sou Bom, exatamente o que eu falei. Tipo, ó, beleza. eu tenho essa questão, porque você pode ter extroversão e introversão, Hum, intuição e sensação, que a intuição seria mais aquela pessoa que se baseia no que ela pensa, nas teorias, e a sensação seria aquela pessoa que ela precisa, tipo, ver para crer. uhum, Então, é uhum. uma pessoa mais da prática, que Sim, seria o SS, que seria a sensação. E você pode ser uma pessoa mais sentimental ou uma pessoa mais racional. Então, uma pessoa que vai guiar as decisões dela baseada no sentimento e vai olhar para o sentimento do outro para basear, tipo um líder que vai se preocupar mais com o sentimento da equipe do que com a tarefa sim. com tipo, aquela equipe tá ali, tá se sentindo bem. Então, isso. Uhum. Olha lá, Qual que é eu o teu? é Qual que é o teu? pensamento e intuição. E, o meu é Extrovertida? EST, Tá. É extrovertida, intuitiva e sentimento. E, isso, tipo, emocional. emocional. Top. Toda pessoa que tá mais pro extrovertido vai ter mais facilidade em se expor, Tá? tá? Então, assim, dentro dos perfis que eu trabalho, porque no final, né, Nath, toda questão de perfil comportamental são vários testes que dizem exatamente a mesma coisa, É, tá? Sabe o DISC, né? O sei, DISC. sei. Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Né? Tu vai classificar as pessoas ali dentro e no final vai ser pessoas que são extrovertidas, introvertidas, mais racionais e mais emotivas. Basicamente é isso, né? Tu que é galera, mas na verdade tu já criou um idioma aqui no nosso microambiente, né? Então é o seguinte, pessoas com mais extroversão, meio que por uma situação lógica, vão conseguir se expor mais para tentar mais inglês. Então toda aquela questão de eu tento mais, por tentar mais, eu me exponho mais, eu falo mais, a chance de eu aprender mais antes é maior. Por isso que em turma era complicado. Gente, quem já estudou inglês em turma, e é assim, ou você era o que falava o tempo todo, ou você era o que ficava ali no meio, meio perdido, ou o que não falava absolutamente nada. Então, a aula em turma, infelizmente, ela prejudica demais os introvertidos.
ela prejudica demais. Por quê? Porque o introvertido, se ele não tiver espaço, ele está até feliz. Uhum. É aquele que, por último, iria se expor. Ele já senta do lado de uma pessoa que é mais extrovertida para, tipo, vai você, entendeu? Essa pessoa, ela faz isso para ela. Por quê? Porque ela não gosta de se expor. Então, por isso que hoje eu trabalho só com aulas particulares. Eu não trabalho com turma. A minha escola é uma escola de aulas online de inglês particular. Ó, o John é o meu seguidor. John, ele é uma pessoa mais introvertida. Ele é o perfil lobo. Ou seja, a gente fez uma imersão aqui em Balneário Camboriú, ele participou. O que que eu forcei? O que que eu forcei o John? A se expor. Porque ninguém morre por se expor, tá, gente? Só Uhum. que o introvertido acha que sim. Acha que ele vai morrer. Entendeu? Só que quando você cria um ambiente seguro dentro de uma imersão, quando essa pessoa ela se sente confortável, ela se expõe e ela rompe. Entendeu? Então, o introvertido, se você se considera uma pessoa introvertida, uma pessoa que não tem, digamos, uma proatividade para se expor, você tem que entender que você vai ter que forçar mais isso. Como que eu forço mais isso, teacher? Através de técnicas. Tá? Existem várias técnicas para você fazer. Então, assim, tem pessoas que pegam o celular e fazem um stories falando inglês, se tá certo, se tá errado. Tá nem aí. Agora, manda aqui, vamos ver nos comentários aí. Quem aceita o desafio de fazer um stories falando inglês depois da live e marcar a Nath e me marcar? A gente vai repostar, né? Reposta, vai ser incrível. Isso. Então, assim, ó, quem aceita esse desafio? Manda eu. O Quem... John, vou contar com o seu já, tá? Eu é. Não, às vezes, quem escreve assim, quem é jamais, manda jamais, entendeu? Para nós identificar aí os introvertidos. Eu não. Ué, Então, sua professora de alemão falava que você ia bem porque você era todo canastrão. E aí você coloca que eu não. é, Meu, falar alemão é pior, não é? não tá? Ó, jamais. Então, assim, ó. Gente, é isso. O introvertido, ele vai ter que encontrar situações, ok? Para se expor mais. Numa aula particular, dentro da minha aula, no caso, o aluno tem que falar 90% do tempo. Hoje mesmo eu expliquei, foi muito louco, porque os alunos, eles vêm, hoje eu tenho mais professores trabalhando comigo, né? E eles vêm, pô, eu queria ter aula contigo e tudo mais. Eu falei, cara, 90% da aula é você falando. Quer acompanhar o que eu falo? Me segue no Instagram, vem para as imersões, vem para a imersão online que eu faço dentro dos grupos e tudo mais. É ali que eu vou expor o que eu estou expondo aqui. Na aula, eu fico assim, ó, é você. Porque a aula não é minha, a aula é tua. Quem tem que ser a estrela da aula é o meu aluno. Porque, como eu disse desde antes, quem tem que falar é você. Então eu forço você a falar, 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 falar. Você tem que estar na ponta. É trincheira. Não tem jeito, não tem como escapar. Numa aula particular, fica mais fácil. Um extrovertido fala bastante, um introvertido, ele se sente mais seguro para falar, né? Então, trazemos o introvertido para esse ambiente seguro, ele se expõe. Quando ele tiver mais confiança, aí ele de fato consegue falar um pouquinho mais. Mas sim, tá, Nath? Os perfis vão influenciar principalmente na velocidade, tá? Vou colocar aqui uma coisa que talvez possa ajudar o pessoal e de repente pode ser algo que você use aí na sua vivência como professor e tal. Quando eu comecei a atender, eu tinha muito paciente tímido, assim, não sei porquê, mas era uma coisa que vinha muito essa demanda, assim, mas era paciente muito tímido mesmo, assim, gente que não falava e tudo mais. E é muito difícil de você trabalhar, porque a psicoterapia, você precisa que o paciente traga alguma coisa para que você possa, a partir daquela fala, trabalhar. E aí, se fica um silêncio, fica meio ruim, assim. Enfim, aí vai, você tenta buscar técnica, puxa aqui, mas pessoa que não gosta de falar, você fala, e aí, me conta, começou a faculdade, como é que foi? Normal. Tá? O que é normal, né? De modo aqui que você considera normal. E aí, o que que eu fiz? Eu inventei uma atividade, tipo, super funciona, assim. Eu pegava umas situações
E aí eu meio que interpretava para os meus pacientes. Então eu falava assim, imagina que você tá no ponto de ônibus, aí você tá lá, chega uma pessoa e fala, meu, tá mó frio, né? Não sei o quê, tal. Quanto que você tem vergonha de responder isso, de 0 a 10? Aí a pessoa me falava lá um número e falava, do quê? Aí eu anotava. E aí eu ia indo para situações piores. E era muito engraçado, porque, tipo, quando eu ia atender meus pacientes, tipo assim, começava com essa situação de ponto de ônibus, e aí eu falava assim, agora a segunda página é mais tensa. E a pessoa fala assim, nossa, pior do que já tá. Tipo, já sofrendo. E aí eu pegava e falava assim, e aí eu colocava situações de, tipo assim, de você ter que paquerar alguém, de você ter que sei lá, falar alguma coisa, contar um segredo, não sei o quê. Que aí, coisas que eu considerava, tipo, ir pra praia com a sua turma da escola, enfim, do trabalho. Coisas que eu considerava que geralmente traziam mais vergonha para as pessoas e tal. E eles tinham que me falar. E aí, Uhum. depois, no final da sessão, eu lia tudo que a pessoa tinha me falado. Falava, ó, você me falou que no ponto de ônibus você tem 8 vergonha do que não saber o que falar, não sei o que disso, não sei o que disso, não sei o que disso, não sei o que disso. E aí eu pegava e falava assim, o que todas essas coisas têm em comum? Porque eu lia a resposta da pessoa. Aí a pessoa, tipo, chegava tenho medo de me expor. Porque é óbvio, né? Tipo, tenho medo do julgamento. Tá bom. E aí eu pegava e colocava o contrário. Eu falava assim, se você... O que você pensa de uma pessoa que fez uma pergunta de algo que você já entendeu? Uhum. Não penso nada. O que você acha de alguém que caiu na rua? Não acho nada. O que você acha se uma menina quiser ficar com você e você não quiser ficar com ela e falar pra ela numa boa que você não quer? Não acho nada. Você deixaria de namorar alguém que fez uma pergunta idiota? Não. Você deixaria de ser amigo dessa pessoa? Não. Você deixaria de namorar alguém que caiu na rua? Não. Aí eu falava, e por que você acha que você é melhor do que todo mundo? Aí a pessoa regalava o olho assim, eu falava assim, ninguém tá nem aí. O medo tá só em você. Caramba, é top, hein? E, meu, eu venci vários pacientes assim, tipo, tanto que eu tive um que fez psicologia por causa disso, porque ele falou, meu, isso me destravou, porque eu pensava assim, ué, se eu namoraria, eu seria amiga dessa pessoa. Então, tipo, não tem porquê. Porque a gente coloca pra gente como se fosse uma coisa, tipo, muito, nossa, o que que você acha se eu errar na hora de. Meu, normal, ninguém tá nem aí. Ninguém liga. Era esse o momento que eu tava esperando dessa. Era esse o momento que eu tava esperando. Muito massa, muito massa. Tá? Hoje o meu mentor, ele é psicólogo. E ele fala muito do narcisista. As, Uhum. as pessoas, elas não se expõem, as pessoas, elas não se colocam porque elas acham que o mundo tem que parar o dia que elas se colocar, né? Não, se é para fazer, eu quero entrar triunfante igual a Gisele Bündchen nas Olimpíadas. Se não, não vou fazer, né? Isso muitas vezes é inconsciente, né? Então, não, eu não vou fazer, porque, meu Deus, se eu fazer uma live, coitado dos canais do YouTube, vai parar todo, entendeu? Todo mundo vai vir para cá, entendeu? Porque eu sou super especial, entendeu? Então, isso acontece muito, muito. E tem perfis que são mais, tem perfis que são menos, né? Então, esse estudo dessa questão psicológica do porquê que as pessoas são tímidas, muitas vezes está relacionado a essa questão do narcisismo, dela achar que ela é super foda, ou a outra pessoa nem merece que ela converse com ela, né? Então ela acaba não se expondo. E por isso que é tão importante a gente ter o autoconhecimento, né? Gente, tem uma frase que hoje de manhã eu saio para caminhar às vezes, hoje de manhã eu saio para caminhar, e a frase é o seguinte: todo problema que você tem é criado por você. E toda situação de resolução desse problema é você. You are the only problem you will ever have and you are the solution. Porque é em inglês, né? Então, you are the only problem you will ever have. Você é o único problema que você sempre vai ter and you are the solution. E você é a solução. A diferença de você resolver ou não está na frequência que você vibra na criação e na resolução do problema.
É sempre assim. Então, se hoje você se vê numa situação onde você não aprende inglês, você está vibrando nessa condição. Aprenda a vibrar numa frequência que te dá a solução disso. E, teacher, como que eu faço para vibrar em outra solução? Você tem que começar a andar com pessoas que vibram em outra frequência, ou pelo menos estudar ou ir atrás de uma nova vibração para que você pule de degrau e veja aquela situação de cima para baixo. Porque não existe problemas grandes, existem o teu tamanho em relação ao problema. Sempre. Sempre. Como pessoas resolvem problemas de um país inteiro? Porque essas pessoas se veem maior que o problema de um país inteiro. E elas resolvem. Como que você não consegue falar inglês? Porque você vê o inglês maior do que você se vê hoje. E o que você tem que fazer? Você tem que começar a se forçar a se ver maior que o inglês, porque deixa eu te falar, o inglês é fixo, ele vai ficar aqui. O inglês não vai ficar mais difícil, o inglês não vai ficar mais fácil, o inglês vai ficar igual. Agora, você que tem neuroplasticidade, pode evoluir, que tem condição de evoluir, que está vendo uma live que pode abrir tua mente a respeito disso, e depois você entra no meu Instagram, entra no Instagram da Nath, se você não segue ela. Se você é meu seguidor aqui e não seguiu ela ainda, você vai se ver comigo depois. Idem. Faça isso, tá? Então, passe a seguir ela agora. Por quê? Porque em vez de você ficar seguindo pessoas que fazem você se afastar do teu objetivo, venha pessoas que já passaram disso perto de você. É essa vibração que você precisa. É você começar a se ver maior, porque você é maior do que você acha que você é. Na verdade, você é a imensidão do universo, mas daí já é outra live. Eu gosto desses assuntos de vibração. Sabe que fala isso existe uma tabela, que é aquela tabela de Hawkins, que fala que, inclusive, a vergonha é a vibração mais baixa que a gente tem. Que quando você calcula a vibração, é uma vibração mais baixa porque ela te afasta mesmo do seu objetivo. Por isso, né, ela te trava, a vergonha acaba te travando e é considerada, às vezes, até pior do que o próprio ódio, porque o ódio, às vezes, ele pode até te impulsionar pela raiva, não que seja bom, mas ele pode até te levar para frente. Tipo, eu vou provar que eu consigo. Mas a vergonha, na verdade, ela só te deixa paralisado. Então, você não sai do lugar. E na verdade, assim, eu tava com uma sensação diferente. Eu achei que a gente tinha que chegar no trauma, ó, de novo. É cabeça de psicólogo, né? Mas eu achei que você ia falar assim, te faço uma regressão com o paciente, aí eu vejo qual que é o trauma. Tanto que eu fiquei pensando qual que era o meu. E aí eu sei que minha primeira recuperação que eu peguei foi de inglês. Sim. E aí eu pensei, será que eu tenho trava de inglês? Porque eu pensei assim, tipo, a primeira vez que eu fiquei de recuperação foi de inglês? Tem, é possível, né? Ou não? Só que isso não te define. Uma vez meu pai falou que eu era burro no inglês e por isso eu não falo. Tá. Não estou dizendo que não existiu esse fato, e não estou dizendo que esse fato não pode ter interferido, mas deixa eu te falar uma coisa. É só começar. Entendeu? O grande diferencial que eu aplico nos meus alunos é manter eles em alta frequência. Alta frequência. Existe o meu curso chamado 7HF, que é Seven Habits for Fluency, 7 hábitos para fluência, onde que eu extraí do livro 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu já li esse livro 8 vezes e já tive um curso a respeito desse livro, então eu sou expert. E ano que vem eu vou ler ele a 9ª vez, porque eu leio todo o primeiro livro que eu leio todo ano, é ele. E eu tirei toda a parte teórica desse livro e fiz um curso prático de aplicação dos ensinamentos do livro para você fazer no teu dia a dia. 9 episódios, ficou na Netflix, ficou uma série linda. E eu recomendo os meus alunos assistirem um por semana, por quê? Porque normalmente quando você começa alguma coisa, a tua frequência, a tua adrenalina, toda a tua questão energética, ela dá um pico. E quando ela dá um pico, você aproveita esse pico e você vou começar no inglês, um novo método, tudo mais top, ótimo. Passa uma semana, passa o curso, toda aquela adrenalina começa a baixar. Se você tiver algo para manter você, puxando você para cima,
toda semana, ou pelo menos a cada, né, 15 dias, você consegue manter uma frequência mais alta. Você consegue manter uma frequência mais alta. Porque essa oscilação faz com que a gente seja o quê? Mediano. Né? Então você tem que ter algo que mantenha você, até que você não consiga manter por si próprio, algo que mantenha você em uma frequência alta para continuar fazendo até aquele trauma que você achava que era o que te bloqueava, não te bloqueie mais. E você Porque acha que talvez se a pessoa colocar um objetivo maior, por exemplo, assim, ah, eu tenho um porquê de falar inglês, sei lá, eu tô indo morar fora, ou eu vou procurar um emprego numa multinacional, sei lá, alguma coisa do tipo. Esse fato de você ter algo concreto pode te levar mais rápido para atingir do que se você falar, ah, quero falar porque é bonito. sem dúvida nenhuma. Ter metas é um dos grandes um dos grandes diferenciais numa ferramenta, numa técnica que eu tenho chamado de SPFC. Sonhar, planejar, fazer, colher. Né? Então, a criação de metas através de sentimentos conectados com aquilo que você é mais relevante para você, faz com que você tenha, de fato, mais vontade de fazer aquilo, porque você vê o quê? Uma vantagem. Esses dias eu fiz um Reels bem engraçado, que foi assim. A pessoa mandou, como que eu posso manter, como que eu posso manter o inglês por mais tempo? Alguma coisa assim. Eu falei, peraí, eu tava andando aqui pela calçadão aqui de Balneário Camboriú, e eu falei, vou fazer um negócio inusitado aqui. Eu peguei, comecei a gravar, eu parei um casal de uma senhora e um senhor, e eu falei assim, vocês querem ganhar R$ 30 no Pix? Quem tá na live, segura. Não sai. Não sai. Se você sair, você vai se arrepender. Se você ficar, você vai ter chance de... Fica aí. Você quer ganhar R$ 30 no Pix? Aí o cara falou, não, acho que não. Eu falei, não, é bem fácil. É só falar, my name is, tá, ok? E você vai ganhar R$ 30 no Pix. Aí a pessoa, só isso? Só. Então, o que eu gravei, filmei. A senhora falou, my name is Cida, se eu não me engano. Ok? E eu filmei, eu falei, ganhou R$ 30 no Pix. E por que que ela fez quando ela conectou? Por quê? É fácil, vou fazer, vou ter uma vantagem. Quando você bota uma meta e você vê vantagem naquilo, a chance de você fazer aumenta. Aumenta. Agora, se você não vê vantagem nenhuma, você não faz. Não faz. Né? Então, daí vamos falar de procrastinadores. Tem procrastinador, né, que deixa para fazer na última hora, tem procrastinador que só faz, que não faz se não gosta. Então, de cada perfil, você pode criar a sua meta, que seja mais relevante, de acordo com aquilo que você deseja, né? Então, toda criação de meta, ela tem que estar correlacionada aos sentimentos. Sempre. Por quê? Porque se ela for uma meta criada de uma maneira muito, muito lógica, a gente sabe que o nosso sistema cognitivo, ele é de memória curta, né? Então, e ele não tem... Ele só acha que tem controle sobre nossas emoções, mas ele não tem nenhuma. Então... E tanto que a memória, o que faz colar, as minhas professoras falavam isso, eu achava engraçado, que elas falavam que a cola da memória é a emoção. Porque você lembra do que é algo inusitado. Se você tiver sofrido uma forte emoção com relação ao fato, seja positiva ou negativa, aquilo não te sai da memória. E muitas vezes, muitas coisas passam batido, que a gente aprende no dia a dia por isso, né? Porque não tem fator emocional associado. Exatamente. O fator emocional, ele é isso, entendeu? Assim, quando você conecta, por exemplo, o que eu peço para os meus alunos imaginarem? Eu digo assim, cria uma meta onde que você veja pessoas que você ama te parabenizando por falar inglês. Entendeu? Então, assim, eu levo muitas vezes a meditação guiada dentro da metodologia, a pessoa a imaginar ela com a família dela na Disney. Eu digo assim, olha nos olhos do teu filho agora agradecendo você por ter feito aquilo. As pessoas choram. E qual é a diferença de você ter essa meta e eu quero ganhar mais R$ 500 no meu salário? É uma diferença, é um abismo de diferença. Entendeu? É um abismo de diferença. Então, quando a pessoa cria esse tipo de meta correlacionada às emoções, muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Por isso que o meu curso é de 1 ano. Em 1 ano a pessoa
tem que fazer alguma coisa com o inglês. Ela tem que fazer. Então, lógico, se ela não fizer, é problema, mas eu forço ela a fazer. Por quê? Porque você tem que ter essa visão da vantagem lá na frente. Se você não conseguir ver essa visão da vantagem, diminui demais. Porque daí tu tem que segurar só na disciplina mesmo. Aí não adianta. Aí a pessoa vai ter que ter realmente essa questão da disciplina muito bem desenvolvida, porque senão elas, hoje mesmo na academia, hoje eu só vou. É uma questão Uhum. de disciplina mesmo. Mas sempre eu coloco objetivos. Eu quero atingir tal situação até setembro. Eu quero atingir tal meta até dezembro no meu corpo. Eu quero atingir tal situação até ano que vem, porque eu quero participar de uma prova tal, assim. Então eu sempre Eu estou. imagino, sabe quando a gente vê aquelas propagandas do Instagram que pega, tipo, uma pessoa bem gorducha, ela tá andando na esteira e conforme vai andando, tipo, ela vai emagrecendo? Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando que meu corpo tá se tornando perfeito, e, tipo, naquele momento, como se eu estivesse num jogo de videogame, assim. E aí eu fico imaginando essa transformação, assim, que tá vindo dos pés até a cabeça. E aí, porque eu penso, mano, tipo, é perfeito, é uma coisa que vai ficar perfeita, não tem erro, aqui é um jogo de computador, sabe? E aí me motiva a fazer. O jogo é o longo prazo, cara. O jogo é o longo prazo. Entendeu? É cada dia uma moedinha a mais que você coloca, né, no teu cofrinho do inglês, mais um dia que você coloca no teu cofrinho da saúde, mais um dia que você coloca no teu cofrinho do relacionamento, mais um dia. Então, cada atitude que você faz hoje é uma moedinha que você está colocando ali. Então, essa moedinha hoje, ela não pode sozinha, pode não ter a importância. Mas ela, dentro desse compilado de depósitos, vai virar algo relevante. Vai virar algo relevante, entendeu? Mas nós temos que mudar nossa mente, principalmente para questões onde envolvem uma evolução pessoal, para trabalhar em médio e longo prazo. Dá para acontecer coisas assim? Sim, sem problema nenhum. Contudo, a aquisição de habilidades não é assim que funciona. E o inglês é uma aquisição de habilidade física. É você emitir sons. Isso é físico. Você não precisa ser inteligente para falar inglês. Tira isso da cabeça. Aquela pessoa fala inglês porque ela é inteligente. Mentira. Aquela pessoa fala inglês porque ela treinou o tempo suficiente. E só. E só. Ela ouve e fala. Porque senão mendigos não falariam inglês. Sim, e um monte de gente que vai para lá, chinês, indiano, enfim, vai morar nos Estados Unidos e às vezes tem profissões, sei lá, operacionais e falam super bem inglês, né? Uhum. Nossa, Massa. adorei. Eu diria que é muito, muito, muito mais do que inglês. Você tem sabedoria e eu acho que isso é muito legal, assim. Eu fiquei encantada, de verdade. Já tinha assistido, não sei, Groselha, eu vi inteirinho, mas é outra coisa, né? Quando a gente tem a oportunidade de trocar, e é muito melhor, assim. Muito, muito, muito obrigada, de verdade. Eu acho que foi sensacional. Que top. Eu adorei. Na verdade, eu ficaria aqui horas, né? Vamos fazer um desafio valendo R$ 30 no Pix. Eu vou fazer um... Quem quer entrar ao vivo e falar algumas frases em inglês agora aqui com a gente, manda eu vou escolher aqui. Quem quiser R$ 30 para falar uma frase simples em inglês aqui ao vivo com Mas a gente, qualquer frase? qualquer frase, vou inventar aqui. Entrou na live porque eu quero trabalhar o quê? Essa questão da exposição. Apesar que eu tô convidando para todo mundo, os mais extrovertidos, falar eu, rapidinho. Olha lá, o Paulo quer. Quem entra ao vivo aqui, ó, eu, Paulo. Paulo. Paulo já mandou eu. Paulo foi primeiro, vamos chamar o Paulo então. Deixa eu convidar aqui o Paulo. Tu tem que convidar, porque sim, né? Ô, Paulo, vê se você consegue mandar como que eu faço. Ah, peraí. Adicionar como moderador, é isso? Não, chamar para live, né? Tem um maisinho ali, tu viu? Tá. O Paulo também pode clicar num maisinho que ele tem ali e pedir para Paulo, participar. pra você, porque pra mim só aparece uma pessoa aqui pra eu chamar, que é Admilson. Tá. Paulo, aperta no maisinho e pede para entrar na live. Ó, o Felipe é meu aluno também. Pede para entrar na live, se não conseguir, vou mandar para outro. Tô aí também. Não, ele quer, pô. Ele só não. Eu não sei.
Paulo, aperta no maisinho e pede para participar da live. Onde tem uma câmerazinha, aí tem um maisinho na câmerazinha. Isso, esse mesmo. Tuk-tuk, a galera tá mandando tuk-tuk aí, ó. Olha lá, quem manda tuk-tuk, todo mundo manda tuk-tuk aí pra deixar a galera que entrou agora boiando. Conseguiu, Paulo? Tá, você falou beleza, mas você não entrou? Vê se ele pediu ali, igual daí eu. Vídeo. Show, bora. Tá, o Paulo, tá, tem que ver se tu já fala inglês, né, Paulo? Tu já fala inglês, daí é sacanagem. Vamos lá. Aí, Peraí. que eu tô vendo um... Aê, boa! Boa noite. Boa noite. Legal que você aceitou. Beleza? Uhum. Paulo, você já fala inglês? Não, não. Não? Boa. Então nós vamos fazer um desafio aqui. Se você falar, ganha um Pix de R$ 30. Pode ser? Beleza. Vamos Então, lá. Tá? beleza. De onde que tu é? Tô de Salvador, Bahia. Eba. Beleza. Então tu vai falar assim, ó. Hi, my name is Paulo. I am from Salvador, Bahia. Bye. Hi, my name is Paulo. I'm from Salvador, Bahia. Isso. Tá bom? Boa. Mais um. Tu trabalha com quem? Eu sou jogador de futebol. Sério, porra? Massa. É, Pô, então o Tite vacilou aí. Outro... é. Tá. Vamos lá. I am a soccer player. Vai. I am a soccer player. Soccer player. Soccer player. Boa, gostei. Top. Valeu. É isso aí, galera. Valeu, Gui. Obrigado. Depois você vai ter que mandar. Ó, depois tu me segue lá e manda um direct pra mim, eu faço pix pra ti. Tá certo, eu tô seguindo você. É? Maneiro. Depois Já tô seguindo já. manda um oi lá, eu faço. Seguinte, cara, olha só que interessante, pessoal. Ele veio, ele se expôs, ele errou, só que tá valendo a pena. Entendeu? Tá nervoso, Paulo? Não, nem um pouco. Tá tranquilo. De boa. Baiano. Beleza. É isso, gente. Se coloquem em situações que tragam desconforto para vocês, tá? Isso aqui faz você evoluir de maneira imensa. Parabéns, Paulo. Parabéns por Parabéns. participar. De verdade. Coragem. Valeu. Eu que agradeço aí Valeu. pela oportunidade. Pode ter, você tá motivando muita gente, viu? Pode ter certeza. Valeu, cara. Obrigadão. Pode ter certeza que tô só no começo ainda. Valeu, tamo junto. Valeu. Vou chamar você lá. Beleza? Deve ter um xizinho por aqui em cima, aqui, daí tu pode apertar ali, daí aí sai. Ah, Mas, você consegue sair? Eu não consigo tirar. não, ele tem que... Eu Achou? vou tentar aqui. Beleza. Então, Se eu tirar, eu vou tirar a live inteira. De novo, vou te fazer o convite ao vivo aqui. Quando você vier para São Paulo, eu quero que você vá lá no podcast, tá bom? Tá que eu vou. Porque a gente consegue bater um papo maior, com mais Sim. tempo. Daí a gente vai longe. Aí a gente não tem limite para. Só me avisar. Ó, Nath, eu vou estar em São Paulo tal dia. Aí Uhum. eu arrumo de forma que a gente consiga fazer um episódio inteiro completo. Maneiro. Pode deixar que eu aviso sim. E vai ser com bastante prazer que eu vou participar, porque eu entendo que é um movimento novo assim, que eu estou trazendo, porque é de fato, Nath, uma esperança para uma geração inteira que ficou traumatizada com o inglês. Entendeu? Tirar da cabeça deles de que eles não conseguem. Isso. E é muito mais do que inglês. Eu acho que é transformação. Sim. O inglês é um meio para, né? Mas o resultado é muito maior do que isso. Então, isso é uma coisa grandiosa, assim. É uma forma de você mudar a humanidade usando uma ferramenta que, na verdade, é só um meio para algo muito maior. E eu agradeço bastante por você ser psicólogo, que com certeza o teu trabalho ele liberta muitas pessoas também, e eu admiro isso demais. Eu acho muito legal, por isso que eu estou aqui conversando contigo. Gente, obrigada. Vocês foram muito, muito bacanas, assim, na participação, o tempo todo, assim, sensacional. Esté deu aula aqui de
Muito bacana. Obrigada de verdade. Ó, o pessoal tava até escrevendo em inglês, que bonitinho. Top! E todo mundo, então, seguindo o Everton. E aí, quem fizer o story, coloca que eu reposto, tá bom? Beleza, gente? Thank you very much. Boa See you. noite. Tchau, tchau. Have a night. Bye.